volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Pegue o seu celular, mire para o QR Code que aparece no canto superior esquerdo do seu televisor, para que você seja transportado para nosso site e você assista a nossa programação 24 horas por dia. Se você recebe o Bolsa Família, vá até a prefeitura da sua cidade, fale, olha, eu tenho uma parabólica antiga na minha casa, eu quero essa parabólica digital, como que faz? Eles vão lhe orientar, você vai ganhar a sua parabólica completa, isso você, que pelo amor de Deus, hein? Não vai falar que eu falei que todo mundo recebe, que não recebe, não. É só quem recebe o Bolsa Família tem direito a receber uma antena parabólica digital e ainda instalação gratuita em qualquer lugar do Brasil. Parabéns ao governo federal por essa atitude, viu? E aí você tem aproximadamente 200 canais de TV nesta antena, em qualquer lugar do Brasil, não importa se você está na Amazônia, se você está no sul do Brasil, o importante é que você fique ligado também na programação da América TV, a TV da família. Bom, agora a gente vai falar de um assunto super importante, né? Levados da breca. Quem é que não tem uma criança levada da breca? Oremos, todas são levadas da breca e é bom que sejam porque tem saúde, né? O que é importante a gente conversar hoje nessa tarde com a Vivian Cirineu, que é a educadora parental, e vai falar sobre a autoestima na infância. Boa tarde, Vivian, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada. Eu é que agradeço. Como que está o seu Instagram? Eu sei que está vindo muitos recortes das suas participações aqui às terças-feiras em nosso programa. Meu Instagram, @ViviCirineu, lá tem todo dia conteúdos para pais, mães, educadores, profissionais de saúde para ajudar na educação dos nossos levados da breca, né? É verdade. E quando você fala a respeito de autoestima na infância, o que quer dizer autoestima na infância? A criança, como você já explicou aqui no nosso programa, o lóbulo frontal, ele é o racional. Isso. Só que ele está em desenvolvimento dessa criança até os 7 anos aproximadamente de idade. Na verdade é um pouquinho mais, tá? Mais quanto tempo? Pode falar, não tem problema. Até os 25 anos. Nossa, por isso que o Beto ainda está se desenvolvendo, eu já entendi. Isso é uma questão importante, assim, porque são descobertas da neurociência. Hoje em dia a gente tem muitos exames de imagem que investigam como está esse desenvolvimento do cérebro, né? E aí a gente entende por que adolescente às vezes bate porta, não tem muito autocontrole. Claro que o adolescente tem mais autocontrole que uma criança de 3 anos, mas ele ainda não tem igual um adulto, que pode já desenvolver a sua inteligência emocional, se treinar para isso na sua plenitude. O adolescente não vai ter essa capacidade, mas é porque o cérebro ainda está amadurecendo. Então, a gente entende hoje que até os 25 anos de idade, o cérebro não está completamente maduro. Então, eu não tenho mais mudança. Com 46. Aí começa para baixo. Ai, tudo vai para baixo mesmo, mas isso é outra história. Vivi, eu vou falar um pouquinho dessa autoestima, né? Que eu acho que é importante. Quando a gente fala de autoestima, as pessoas acham que é por exemplo, eu sou maravilhosa, eu sou maravilhoso, e elas confundem. Na criança, como que é essa autoestima? O conceito ele não muda nem na infância nem no adulto, porque a autoestima é como você se enxerga. Tá. Aquele valor que você dá para si mesmo. Mas tem gente que está sempre no hiperativo. E as pessoas confundem, né? Isso é o que você falou inicialmente, é um fato. Porque muitas pessoas, eu sou muito bonita, eu tô arrumada, eu tô não sei o quê, minha autoestima é boa. E não necessariamente. Porque isso é autoimagem, que a gente chama. A maneira como eu me enxergo como autoimagem. E a autoestima é um pouquinho mais do que isso. É o amor, reconhecer o amor com as suas deficiências, com as suas limitações. Né? Isso, por exemplo, eu sei que eu não vou ter o corpo malhado do Roberto, mas eu me amo do jeito que eu sou. Isso, e esse amor, né, você se dar um valor, você se dar amor, também faz parte da autoestima. Não é que a autoimagem não seja importante, mas ela é um pilar junto, que constrói a autoestima. Uma das teorias que eu gosto mais é a que fala dos 4 pilares da autoestima. A gente tem até uma imagem que mostra quais são esses 4 pilares. Vamos ver, os nomes são complexos, mas a gente está aqui para entender, para desmistificar. E saber como que a gente pode trabalhar isso na infância. Então, a autoestima ela é construída desses 4 pilares. Autoimagem, autoconceito, autorreforço e autoeficácia. Tudo auto, né? Porque vem de dentro. Então, vamos um por um. A autoimagem é o que a gente olha no espelho, que a gente não tem dúvida. Né? O autoconceito são os rótulos. Então, assim, eu sou boazinha, eu sou inteligente, são os rótulos que, geralmente, os pais dão para as crianças ou os professores e ela absorve ou não aquele rótulo. Então, você é uma criança burra. Ele vai absorver esse rótulo como
uma parte negativa da sua autoestima e vai levar essa crença por muito tempo. Você é uma criança mal educada. Também vai acontecer isso. Então, assim, o autoconceito, nenhum rótulo é bom, na verdade. Nem o bom e nem o ruim. E a gente vai... Porque a gente está sempre em mutação também, né? A gente tem momentos na vida da gente que a gente é obrigado, inclusive, a ser mais enérgico. E aí leva o rótulo de ruim. Não é? Um rótulo... Vamos imaginar assim, por exemplo, a criança boazinha. Toda a família fala, esse menino é muito bonzinho, ele não dá trabalho. Aí a criança, ela assume aquele rótulo. Então, às vezes, ela até deixa de ser ela mesma, porque ela precisa se encaixar para ser aceita. Sim. Então, para ela ser amada, ela está com raiva, ela reprime a raiva para não se manifestar, para ela continuar sendo a criança boazinha. E isso vai terminar refletindo no corpo dela, no psicológico dela e assim por diante. Exato, porque a criança ela precisa ser amada por ser criança, Sim. por ser uma pessoa, não porque ela precisa se adequar para atender a expectativa do outro. E a gente tem nuances na vida, né? Tem dia que a gente está mais feliz, tem dia que a gente está menos feliz, tem dia que a gente está cheio de problema e nem por conta disso a gente tem que deixar de ser quem a gente é. Exato. Então, assim, quando a gente quer ajudar, a gente já vai até num caminho de construção dessa autoestima. A gente quer ajudar a criança a ter mais autoestima, a gente não rotula. Sim. A criança é criança, chama pelo nome, para de falar que é bonzinho, para de falar que ela é chata, para de falar que ela é chorona. Todos esses são rótulos, são adjetivos que faz com que a criança, é como se ela absorvesse aquele pensamento. E se isso vem do pai e da mãe, é muito mais forte. Sim, com porque o pai e a mãe referência. é a referência principal da criança, é quem ela vai escutar. Sem dúvida. Vamos voltar à imagem, diretor, para a gente continuar ali nos 4 pilares, né, dessa fabricação da autoimagem na infância. Isso. E na autoeficácia é o quanto a gente se sente capaz de conquistar algo. Sim. E aí a gente entra num caminho assim, se eu sou capaz de conquistar uma prova, se eu faço uma prova e tiro uma nota boa, o quanto eu acredito que eu consigo fazer aquilo, que eu sou capaz. Isso também vem de dentro, mas os pais precisam ajudar a criança a se sentir capaz. Então, por exemplo, uma criança que vai tentar subir no sofá. Não, não sobe, é perigoso, desce daí. Às vezes a criança está absorvendo a ideia assim, de que eu não sou capaz de fazer isso. Então, talvez assim, mudar a maneira como a gente fala, assim, ok, subir no sofá é perigoso? Como que eu posso fazer o meu filho subir no sofá colocando uma proteção em volta para que fique mais seguro? Aqui eu não quero que ele suba, então eu dou uma alternativa. Ó, aqui está meio ruim, vamos subir aqui na cama? Você escala aqui esse lugar? E eu troco e dou a possibilidade para a criança ir desenvolvendo esse senso de capacidade. Eu sou capaz de fazer as coisas, ao invés de estar sempre podando a criança. Perfeito. E o último conceito que eu acho que é importante a gente falar, que é o autorreforço. E a gente tem um vídeo para mostrar sobre o cérebro, como que ele se molda e qual é a sua relação com o autorreforço. O que é o autorreforço? É a crença no merecimento. Eu mereço, porque eu sou amado. Tá. Porque eu sou aceito como eu sou. Mas isso é muito, muito raro, né? Mas a gente está aqui para trabalhar isso. Não, eu sei, mas é raro. A gente está aqui para melhorar raro não isso. a criança entender isso. É raro os pais compreenderem isso. Sim. Que para a criança é importante ela se sentir amada com as suas limitações, como eu disse agora há pouco, né? Com as suas nuances, porque eles também têm nuances na educação, no convívio familiar, no convívio com a esposa, com o esposo, com a companheira, com o companheiro. É por isso que assim, a criança ela pode ser a mais linda de todas, a mais bonita da turma, e mesmo depois vira uma adulta, né, que todo mundo admira e todo mundo fala, mas por dentro existe um vazio, porque ela não se acha boa o suficiente nunca. Ela olha no espelho e aquilo não condiz com a autoestima dela, porque lá dentro tem uma ferida de que ela não foi amada o suficiente, que ela só foi amada quando ela se comportava bem. Por isso que a gente vê pessoas adultas hoje, né, maduras, inclusive com essa questão de não se sentir merecedora, não se sentir amada, não se sentir de verdade prestigiada, valorizada. Você pode achar a pessoa o máximo, mas ela não se acha. Exatamente. Ou seja, já vem de criação, se bobear já vem de útero também, porque a gente conversa aqui sobre a questão sistêmica nos nossos programas, eu acho importante porque os quadros todos estão alinhados. Uhum. Então é interessante que você coloque isso, porque isso também vai refletir nesse adulto. Eu acho que a pergunta maior é assim: todos os pais amam seus filhos, né? Mas o seu filho se sente amado?
É essa pergunta que você deve se fazer todos os dias. Porque não basta eu dizer que eu amo. Eu faço alguma coisa que é prejudicial para a saúde emocional do meu filho, eu bato, eu dou um tapa e depois eu falo, foi para o seu bem? Será que o seu filho está se sentindo amado quando você faz isso? Porque você está ferindo a integridade física dele. E é um conceito que a gente não pode deixar de falar, porque ela vai estar diretamente relacionada com a construção da autoestima. E é claro que muitos de nós fomos educados de uma maneira muito mais violenta do que o que a gente está tentando desconstruir hoje, mas aí dá-lhe desconstrução disso tudo, dá-lhe terapia, dá-lhe livros, dá-lhe dá-lhe tempo, estudos. né? Dá-lhe muito tempo, porque isso não foi da noite para o dia, vem se arrastando ao longo de uma vida, porque o nosso cérebro, né, o inconsciente, ele é 95% de tudo aquilo que a gente é, de verdade. Todos os nossos aprendizados, eles ficam aqui. Então, a gente tem 5% do racional. E o racional, por incrível que pareça, ele não tem tanto poder quanto o irracional. Por isso que é importante que a gente se alimente de coisas boas, que a gente procure pautas boas, para que a gente possa observar que até quando a gente dorme, a gente está ouvindo uma música bacana, uma música relaxante, tudo isso termina ficando aqui e termina sendo potencializado. Exato. E a gente precisa entender muito de cérebro. Eu queria mostrar a imagem do vídeo, porque você comentou sobre o córtex, e faz todo sentido, porque a gente tem no centro do nosso cérebro o radar das emoções. A glândula amígdala. Amígdala, Sim. que não é a da garganta. Sim. A amígdala parece uma amendoazinha no nosso cérebro, e ali é o centro das emoções. Isso está muito... A criança pequena, ela já nasce com uma amígdala bem desenvolvida, e ela expressa muito bem as suas emoções. Sim. Quem que é o freio da amígdala? Quem que é o freio das emoções? É o nosso racional, que é o nosso córtex, que não está bem desenvolvido. Mas se na infância a criança vive sobre um estresse prolongado, qual é o estresse prolongado? O medo frequente das ameaças, o medo frequente da punição, a dor que ela sente. Exatamente. Todas as experiências ruins na família e na escola. Vive num estresse crônico, um estresse basal. Esse estresse tem um efeito negativo no cérebro. Ele pode levar à destruição das células. Sim. E hoje a gente sabe que o cérebro de uma criança que vive o estresse tóxico da infância, ele é um cérebro que tem alterações anatômicas. E que vai para a questão adulta, e aí a gente vê uma série de problemas da pessoa que realmente trilha um caminho do mal, que faz uma série de outras coisas que são negativas em função dessa destruição que foi causada muitas vezes pelo ambiente de pessoas que eram incautas, seja pai, seja mãe, seja o tutor e assim por diante. Essa imagem também é interessante. Tem uma Vamos lá, imagem, então. se a gente conseguir colocar, é a imagem de um vídeo, tem a do vídeo e tem a do cérebro, das alterações da ressonância. Esse é o vídeo do cérebro, que é para mostrar como é que funciona lá dentro, né? É legal a gente ter uma visualização. Dentro do nosso cérebro, existem os neurônios, que são as células responsáveis pelos pensamentos, pelas emoções, e tem essa bolinha vermelha, que é a nossa estrutura da amígdala. Fica lá dentro, aí é uma imagem como se fosse um cérebro cortado no meio para a gente poder enxergar. Então, ela libera uma emoção, a raiva, a tristeza. Qualquer emoção vai ser controlada depois por essa parte do cérebro, que é o córtex. E no estresse prolongado, a gente tem queda de hormônios de bem-estar, hormônios de prazer, que podem levar à morte celular dessa área tão importante da racionalização para o desenvolvimento. Então, uma criança que sofre estresse tóxico precoce, um bebê que é deixado chorando no berço para aprender a dormir, um bebê que não tem o acolhimento ali da sua mãe, nas suas emoções. Na infância. Ao longo de toda a infância, mas nos primeiros anos de vida isso é mais importante ainda. Até os 2 primeiros anos de vida é quando tem a maior velocidade de desenvolvimento do cérebro. E é quando é mais difícil para os pais, porque é a criança que faz birra, é a criança que chora, é a criança que exige, demanda muito. Sim. Então, eu sei que é muito difícil também, já vivi isso 2 vezes. Mas a gente precisa se colocar muitas vezes no lugar de adulto, de assumir a nossa responsabilidade e de aprender como é que eu vou lidar com essa criança, para que ela não sofra essas alterações. E aí eu queria mostrar agora essa imagem dessa alteração do estresse tóxico da infância, para que a gente saiba e tenha responsabilidade com o que a gente está fazendo com as nossas crianças. O quanto pode interferir no desenvolvimento do cérebro das crianças. E aí a gente entende por que muitos adultos
desenvolvem transtornos mentais, TDAH, tem relação também com o transtorno do espectro autista. Não estou falando que é a única causa, né, desses transtornos, mas mix, depressão, né? Ansiedade, tudo vem dessa infância que não foi vista, que foi negligenciada, que foi abandonada, que foi abusada. Então, a gente precisa sempre olhar. Então, não tem como a gente falar de autoestima sem falar de tudo que veio lá de trás. Vamos ver, então, essa imagem, diretor, que a Vivian Cirineu falou conosco, do cérebro realmente totalmente Isso, olha só essa alterado. Imagem de ressonância, né? A gente tem aí crianças na mesma faixa etária, uma que sofreu o estresse crônico e a outra que é uma imagem de um cérebro saudável, onde a gente teve muitos mais áreas vermelhas. E no estresse crônico a gente vê mais buracos, né? Mais áreas do cérebro que não se desenvolveram. E aí a gente vê essas consequências que são consequências do córtex, da nossa parte que pensa com a razão. Tomar decisões, resolver problemas e regular as emoções. Porque o freio da nossa amígdala é o córtex. É essa parte que faz a gente pensar com a razão, que está se desenvolvendo ao longo da infância. Que maravilha, adorei, viu? Muito Parabéns, conceito, muita coisa. Então, assim, e aí na prática, né? O que a gente pode fazer? Sim. Acho que uma das principais coisas que eu quero colocar aqui é visibilizar a infância, parar de tratar com maus tratos as nossas crianças, parar de negligenciar, parar de bater, parar de punir, parar de ameaçar, parar de humilhar, de envergonhar, de falar, seu filho fez alguma coisa errada, você não grita na frente de todo mundo, chama ele num canto para conversar. Você não precisa envergonhar o seu filho na frente de todas as outras pessoas. E não é nem assim que você vai educar. Exatamente. Né? Respeito não se conquista humilhando as pessoas, se conquista através de atitudes que você sabe que são coerentes. Chega num canto com seu filho e conversa, filho, isso que você fez não é bacana, não faz de você uma pessoa melhor, humilhar o seu amiguinho e assim por diante. Conversar com ele, explicando para ele, não como um adulto, porque ele não é adulto, ele é criança. Então é importante que se faça isso. Não, e inclusive, assim, isso é para trazer uma consciência, né, do que é que estamos fazendo com as nossas crianças. Mas isso já é lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre isso, que a gente não deve maltratar a infância. Sim. Na Constituição Federal diz isso, que a gente não deve maltratar as nossas crianças. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com a primeira pergunta da nossa audiência na tela. Boa tarde, doutora. Como faço para trabalhar a autoestima da criança? Minha filha tem 7 anos e não gosto do seu cabelo cacheado. E não gosta do seu cabelo cacheado. Quem pergunta é a Sandra Aragão, de Jaí, Paraná. Jaí, Paraná, Rondônia? Deve ser isso. Não conheço também. Também. Eu acho que é entender primeiro, aceitar que eu preciso acolher a minha filha. Se ela diz para mim, eu não gosto... Ao invés de você ir na direção contrária, não, mas você tem que gostar, não, mas você é muito bonita. É acolher primeiro aquela emoção. Puxa, filha, você não gosta? E fazer com que ela se sinta compreendida. Tinha alguma coisa no seu corpo que você não gostava quando você era criança também? Converse sobre isso. Num segundo momento, a gente vai falar, olha, cabelo cacheado, a gente pode fazer coisas para deixar ele mais bonito, a gente pode hidratar, a gente pode tratar, e entender mostrar por quê, outras né? pessoas que tenham esse cabelo também. Por quê? Exatamente. Por que você Por que não que ela gosta, não gosta? filha? Né? Eu acho que Qual é o conteúdo que ela está consumindo nas redes sociais que mostra que a beleza é só a magra, fina do cabelo liso? Então, a gente precisa estar atento ao que os nossos filhos consomem de conteúdo também. Pois é. Se eu fosse pensar que o padrão de beleza era o Beto, eu estava perdido nas tardes. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Minha filha tem uma autoestima muito grande e se acha melhor que todo mundo da escolinha. Como faço para essa situação não piorar? Quem pergunta é a Elza Teixeira, de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Elza, será que a autoestima dela é muito boa? Ou será que ela está precisando reforçar a autoestima dela em cima dos outros? Então, ou seja, às vezes a autoestima dela é baixa. E ela encontra uma maneira de mostrar que você tem uma autoestima baixa e eu não.
Então, ela passa por cima do outro, que é a situação que a gente vê no bullying. Sim, que é como aquela pessoa que humilha os outros porque tem dinheiro e tudo mais. No fundo, apesar de tudo isso, ela não se acha realmente competente, com capacidade. Então, ela tem que afirmar através do material. Exato. Aí o exercício é esse, é olhar para trás e ver o que está faltando, aonde foi daqueles 4 pilares que ficou faltando para eu ajudar a trabalhar e reconstruir a autoestima dela. Que leva tempo, gente. Por isso que existem os psicólogos, os psicanalistas, né? Existe até os psiquiatras, porque às vezes precisa de acompanhamento com medicação e assim por diante. A gente já tem falado isso no nosso programa aqui por meses. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Oi, Vivi, como posso reconhecer a baixa autoestima na infância? Quem pergunta é Isaac Caldeira, de São Luís, Maranhão. Se a criança for mais velha, ela mesma vai falar, né? Eu não consigo, eu sou incapaz. E pode trazer as queixas. Mas talvez isso não seja uma reprodução do pai ou da mãe, porque tem muita gente também que vive no queixume. Você vai perguntar, bom dia pra quem? O dia não tá bom. Você já vê com aquele monte de queixume que eu tenho horror. Né? Graças a Deus eu tô bem, e se não tô bem eu tô melhorando, eu tô buscando a melhora. Você percebe isso e isso termina se replicando na criança também. Porque como você bem colocou, os nossos grandes reflexos é pai e mãe. Tem essa importância. Então, se você tem um pai e uma mãe que de verdade, filho, você tá bonito sim, que bacana. Vamos vem cá para eu arrumar seu cabelo, vamos fazer alguma coisa para melhorar isso. Você faz com que a criança se sinta amada, estimulada, a enxergar a vida com outros olhos, 360, e não só naquela dor momentânea. Eu acho que o caminho é bem esse. Fazer com que seu filho se sinta amado, para que ele escute o que você tem para dizer. Esse caminho chega depois. Ele vai te escutar na medida que ele se sente compreendido. E em relação à pergunta, eu acho que a gente precisa ampliar bastante o olhar em relação à autoestima, porque é o enxergar as necessidades da criança, enxergar o que eu preciso fazer para que ele se sinta amado, porque não basta você falar eu te amo para o seu filho, são as suas atitudes que vão falar mais alto. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Se a baixa autoestima na infância não for tratada, ela pode trazer algum problema na vida adulta? Quem pergunta é Esther Galvão, de Aracaju, Ceará. Sergipe, perdão. A gente já conversou sobre isso. Já, né? Eu só esqueci de responder uma pergunta da pergunta anterior, que ele perguntou assim, como reconhecer se a criança tem autoestima baixa. A criança pequena, ela não vai saber falar, mas ela manifesta através do comportamento. Atitudes. Então, a criança que não se sente amada, ela pode fazer birra, ela pode arremessar as coisas, ela pode estar mais agressiva, batendo, mordendo. Então, a gente tem que estar de olho mesmo. E essa última pergunta? Essa última foi das consequências, né? A gente falou bastante no programa, mas eu acho que a gente tem que estar preocupado que a baixa autoestima na infância, ela vai levar uma baixa autoestima na vida adulta e a outras sequelas de transtornos psicológicos, psiquiátricos. Vivi Cirineu está aqui todas as terças em nosso programa, trazendo o quadro Levados da Breca. E antes que a gente seja arremessado pelo Beto, que é mimado, com uma ficha ali, alguma coisa que já quer que tire a gente do ar, eu vou deixar aqui o contato da Vivi Cirineu lá no Instagram, Vivi Cirineu no Instagram. Você que é educador, você que tem uma escola e quer levar a Vivi para realmente treinar todo o staff na conduta com as crianças, né, e com os educadores, é importante que você faça contato com ela. Tem lives, tem recortes da participação da Vivi também em nosso programa, material que te ajuda a lidar com os levados da breca. Obrigado, Vivi. Até a próxima terça. Boa semana curta para você também, viu? Obrigada. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem ele que já está aqui todo arrumadinho, elegante. Tá com tênis novo, bonito, doutor Luciano Pérez. Até já.